Olá pessoal, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional e hoje estou aqui para apresentar o Vademecum 2020 da editora Método. Esse Vademecum vem com muitas novidades importantes para quem está se preparando e estudando e, acima de tudo, quem puder utilizar um Vademecum na hora da prova. Vocês sabem que remissões corretas e formas de pesquisa e índices interessantes fazem com que nós tenhamos um ganho de tempo na prova. Então, vou aqui apresentar algumas novidades. Primeiramente, quero mostrar a capa desse novo Vademecum, muito colorido, e as cores ajudam nesse processo de pesquisa. Reparem também que nesse Vademecum, na capa dele, você tem já um índice que define em abas pré-determinadas as matérias: Constituição, Código Civil e Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. E eu não sei se vocês conseguiram reparar as cores que esse Vademecum também traz. Vou mostrar aqui a lateral do Vademecum e vejam que essas cores elas também se produzem na parte lateral, o que faz com que você identifique mais rápido a lei que você quer procurar. Por exemplo, no meu caso, a Constituição é da cor verde. E aí, quando você abrir na cor verde, você já vai ter lá o índice da Constituição. Mas antes quero apresentar os índices do Código. Inicialmente quero apresentar o índice cronológico, onde todas as legislações cronologicamente por data são apresentadas aos alunos. Logo, as últimas legislações que forem publicadas estão na parte final. E reparem que elas também são temáticas. As leis complementares que estão em vigor estão no capítulo das leis complementares e assim sucessivamente. Além do índice cronológico, você em cada uma das matérias terá um índice do livro que você está pesquisando. Por exemplo, no caso da Constituição da República, o capítulo é em verde e é inaugurado por esse índice, que é o índice tradicional, que a Constituição traz mesmo. No final de cada capítulo, de cada lei, você vai ter também um índice alfabético remissivo. No caso da Constituição, o índice alfabético remissivo da Constituição Federal, e você vai ter do Código Penal, do Código Civil, e assim sucessivamente. E reparem, esse código também tem esse índice na parte final dele. E essa é a parte mais interessante para mim, porque você vai ter no final um índice remissivo alfabético unificado. E cada uma das matérias pesquisadas lá vai estar da cor do livro que ela foi tirada. Então, por exemplo, as remissões referentes à Constituição são verdes. E toda remissão constitucional terá aquela cor verde ali para você ter a referência. Vamos dar um exemplo. Quero saber sobre processo legislativo de emenda constitucional. Então, vou pesquisar emenda constitucional no índice remissivo da Constituição, para vocês entenderem quando eu estiver procurando na Constituição, e vou procurar essa palavra no índice geral. Vejam, no caso do capítulo da Constituição, em verde, o índice alfabético remissivo está aqui, emendas à Constituição. E todos os artigos referentes à emenda estão nesse índice. Se você for, isso eu estou no índice remissivo da Constituição. Se você for para o índice unificado, essa remissão também existirá lá na cor verde. Vejam, no índice remissivo unificado, no índice alfabético remissivo unificado, você também tem lá emenda constitucional, o ícone Constituição Federal em verde e os incisos e alíneas referentes à emenda no índice remissivo unificado. Eu, particularmente, adorei esse índice remissivo unificado, acho que é uma forma muito rápida de você encontrar coisas dentro do texto, dentro da norma, da pesquisa que você está fazendo. Eu vou fazer algumas marcações aqui no código para a gente ter aí algumas ideias de como se fazer uma marcação no código e como se utilizar dessa marcação no momento de estudo. Eu vou usar como exemplo o edital do exame de ordem, para quem vai fazer a prova da Ordem dos Advogados. Todo edital de concurso traz lá o que pode e o que não pode ser utilizado como material. Em concursos onde você pode fazer consulta ao código, essas vedações, ou seja, o que é permitido e o que é proibido, vem de forma expressa no edital. E no exame de ordem, na parte da segunda fase, né, da prova prático-profissional, você tem lá uma lista de coisas que pode e de coisas que não pode. Então, veja, todos os materiais que podem ser utilizados pelo exame de ordem. Vejam, simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei.
Então você pode grifar alguns artigos com marca-textos coloridos, com um traço simples, ou fazer remissões a artigos de lei. Uma outra autorização que o edital traz é a utilização de separadores fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico. Ou seja, são aquelas impressões que já vêm prontas, que você compra na papelaria prontas. O Vademecum da Método traz isso como um brinde. Ele vem junto do Vademecum. Veja, essas etiquetas marca fácil que vocês estão vendo aí são exatamente separadores fabricados pela editora Método ligados com remissões a ramos do direito ou às leis. Então você coloca na parte lateral, que é o que o edital permite. Também tem proibições, e óbvio que quando se faz um código há uma preocupação em relação a isso. Então vejam, o que não pode? Códigos comentados, anotados, comparados, com organização de índices estruturados e roteiros de peças processuais, porque no caso do exame de ordem é uma peça processual. Um código que traga jurisprudências, né? Tem que ser a lei fria. Que tragam anotações pessoais ou transcrições, lê-se, cola, né? Cópias reprográficas, ou seja, xerox, não pode ter nenhum tipo de consulta papel que não seja aquele encadernado dentro do código, na prova, que traga, né, que venha, né, no código. Utilização de marca-textos, traços, símbolos, post-its, vejam, eu não posso usar post-its, eu só posso usar aqueles marcadores impressos já. E eu não posso ter anotações pessoais, roteiro de peça, né? Bom, não posso utilização de notas adesivas manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinado. É a história do post-it que você coloca na lateral. No exame de ordem, você tem essa vedação de forma expressa. Eu não posso usar post-it. O único que é liberado são aqueles marcadores que já vêm com código para você colocar ali as orelhinhas, né, as famosas orelhinhas do código. Agora vamos fazer o seguinte, vamos partir para uma marcação específica, para a gente poder ilustrar aqui o que eu disse, em termos de marcação. Dentro do processo legislativo, que é uma matéria de direito constitucional muito cobrada em vários tipos de concurso, você tem a famosa emenda constitucional, né, as PECs, propostas de emenda constitucional, inclusive estão na moda. E nessa PEC você vai ter aí algumas questões processuais legislativas que a Constituição traz e que devem ser respeitadas. Você vai ter limitações que nós denominamos de limitações formais, ou seja, limitações ao processo legislativo, limitações materiais, que são matérias que a emenda constitucional não pode tratar, são as famosas cláusulas pétreas, e limitações circunstanciais, que são aquelas ligadas à alteração da Constituição durante o estado de defesa, o estado de sítio ou uma intervenção federal. Nesses casos, a Constituição não pode ser alterada. Caso haja alteração, essa emenda será inconstitucional. Então, vamos fazer essa pesquisa diretamente no índice remissivo lá da Constituição ou do índice remissivo geral, já que vocês viram que são idênticas as remissões. Emenda constitucional você acha lá de forma idêntica nos dois capítulos. O índice remissivo geral é legal porque se tiver remissão a outros termos, a outros institutos, você vai acabar fazendo associações, mas os índices são iguais, eles só são compilados de forma diferente, beleza? Eu vou usar aqui o índice da Constituição. Vejam, no índice constitucional, quando a gente fala de emenda à Constituição, você tem aqui a aprovação, como se dá, a gente vai ver lá no parágrafo 2º, os direitos e garantias individuais, que são cláusulas pétreas, o parágrafo 4º traz as cláusulas pétreas, a elaboração e possibilidade, o estado de defesa e o estado de sítio, a tal limitação circunstancial, a questões federativas, intervenção federal e assim sucessivamente. As aprovações e a própria emenda constitucional, se você reparar, as emendas, as remissões, elas transitam no artigo 60 da Constituição. E é dele que nós vamos falar. Vou abrir aqui no artigo 60. O artigo 60 da Constituição fala o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Quem pode apresentar uma PEC? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado, presidente da República e mais da metade das sessões legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Eu vou usar aqui como exemplo uma questão muito pitoresca da emenda, que é a questão referente ao artigo
ao parágrafo 5º, que tem a ver com a reedição de uma PEC, só para a gente fazer umas remissões e vocês entenderem como é que é o processo de remissão. Então vejam aí, vou abrir agora aqui no 60, parágrafo 5º do texto constitucional. Olha o que fala o artigo 60, parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Bom, então, o que eu posso sublinhar aí como palavras-chave? E aí eu posso usar, por exemplo, canetas coloridas. Posso falar em rejeição da emenda rejeitada ou prejudicada. Uma das dicas que eu dou, pessoal, é que vocês não rabisquem todo o código. É muito comum você ver um código muito colorido, cheio de cores e marca-textos tarjando a lei. Isso dificulta, confunde, é muita poluição visual. Então marquem, né, na verdade, aquilo que é importante. A marcação é para chamar a atenção naquilo que é importante. E uma outra questão, então, aqui, importante, não pode ser objeto de nova proposta, na mesma sessão legislativa. Quanto tempo dura uma sessão legislativa? E aí a remissão que eu sugiro é você grifar a sessão legislativa e fazer uma remissão ao artigo 57, caput da Constituição. A minha sugestão também é que toda a remissão escrita de artigo seja a lápis. E por que a lápis, professor? Porque eventual problema lá com a pessoa que está fiscalizando a prova, você pode sacar a borracha e apagar. Se for caneta, tudo fica mais difícil. Eu também peço que tome cuidado com canetas coloridas, porque às vezes a marcação vaza por o outro lado. Então, cuidado com canetas coloridas, porque dependendo da marcação e da tinta que você usa, a folha do código, de qualquer código, é fina. E aí acaba vazando, muitas vezes, né? E aí acaba atrapalhando a marcação, caso você tenha que fazer uma do outro lado. Então, comedimento na utilização das cores é uma dica que eu dou. O que fala o artigo 57 com relação, foi a remissão que eu fiz no artigo, com relação à sessão legislativa? Vejam. Fala o seguinte: o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente de 2 de fevereiro a 27 de julho, a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, sublinha aqui em anual, de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Utilização de uma régua também é interessante para marcação. Veja, a sessão, então, legislativa, ela é anual. O ano legislativo, ele é diferente do ano civil. O ano legislativo, como diz o artigo 57, começa no dia 2 de fevereiro e termina no dia 22 de dezembro. O ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Perguntados quanto tempo dura uma sessão legislativa, você vai responder, ela é anual. E aí o que fala o artigo 60, parágrafo 5º que vimos e que fizemos remissão ao 57? Que a emenda rejeitada, não conseguiu o número de votos necessário, ou prejudicada por alguma questão, só pode ser objeto de nova proposta numa nova sessão legislativa. Significa dizer que se eu estiver tramitando agora a PEC da reforma tributária, a PEC de número X, e essa PEC vai à pauta de votação e não alcança o número de votos necessário para aprovação de uma PEC, que são 3/5 dos votos. Se ela não alcançou o número de votos necessário, ela foi rejeitada. E aí um deputado lhe procura no final da sessão e pergunta: doutor, quando é que podemos propor uma nova PEC tratando da reforma tributária? E a resposta será: somente na próxima sessão legislativa, artigo 60, parágrafo 5º, ou seja, somente a partir de 2 de fevereiro do ano que vem. Essas questões de vedação a reedições, ela também existe em outras espécies normativas. Medida provisória e, especificamente, em relação à lei, há exceções. Então, se eu quiser fazer alguma remissão, posso ir lá no artigo 60, parágrafo 5º, e fazer a seguinte remissão. Vejam. E aí, para eu saber que eu estou me referindo a outro assunto, eu posso pegar, fixar na sessão legislativa outra cor, por exemplo, que é o que eu indico. E nesse azul aqui, você vir aqui e fazer uma remissão, por exemplo, com uma setinha assim, ao artigo 67 da Constituição e ao artigo 62, parágrafo 10. O que fala o artigo 67? Vamos ver.
Diz o artigo 67 que matéria constante de projeto de lei, e aí eu estou falando aqui em projeto de lei, não de emenda, rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, opa, então pode, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, nesse caso especificamente, em se tratando de projeto de lei, eu posso reapresentá-la na mesma sessão, desde que eu consiga a maioria absoluta das assinaturas dos congressistas de cada uma das casas, né, da casa que foi rejeitada, para que ela seja representada na mesma sessão legislativa. E pedi para que fizesse remissão também ao artigo 62. E aí, se você quiser, e eu costumo fazer assim, eu costumo fazer remissões de volta. Então, que remissões eu faria aqui? Eu faria remissões do artigo 67 ao 60, parágrafo 5º, e ao artigo 62, parágrafo 10 da Constituição. É a remissão de volta. E aí eu vou lá no 62, parágrafo 10. O 62, parágrafo 10, ele traz a seguinte redação. É vedada a reedição, então medida provisória não pode, ó. É vedada a reedição, vou continuar no meu azul, né, que a gente estava usando. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória. Então, vejam, senhores, estou falando aqui da medida provisória especificamente. Não estou falando da lei, estou falando da MP. É vedada a reedição da medida provisória na mesma sessão legislativa, continua o artigo, na parte de cima, rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Rejeitada ou por perda de eficácia. Então, medida provisória, eu não posso ter reedição em hipótese nenhuma. Então, vejam, o que a gente conseguiu construir em relação a essas remissões que a gente fez? Em regra, não se pode reeditar uma matéria que tenha ido para a pauta de uma sessão legislativa e tenha sido rejeitada. Quanto tempo dura uma sessão legislativa? 1 ano, 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Se uma emenda constitucional for rejeitada ou prejudicada, eu não posso reeditá-la na mesma sessão, como diz o artigo 60, parágrafo 5º. Se uma medida provisória for rejeitada ou prejudicada, eu não posso reeditá-la na mesma sessão, como diz o artigo 62, parágrafo 10. Agora, e em se tratando de projeto de lei? A regra é que eu não possa reeditá-lo, salvo se eu tiver a assinatura da maioria absoluta dos membros da casa, de uma das casas. Então, em regra, eu não posso reeditar normas rejeitadas dentro da mesma sessão legislativa, à exceção da lei, que pode sim ser reeditada, caso seja rejeitada, se tiver reapresentado o projeto, né, se eu tiver assinatura da maioria absoluta. Então, a ideia foi construir um raciocínio e remissões de artigos. Qual é a ideia que você tem que ter quando você faz essa remissão? Na hora que você abrir um artigo e identificar aquela remissão feita por você a lápis, você vai ver que, na verdade, aquela remissão tem importância dentro do teu processo de estudo. E você vai abrir lá, naquela outra remissão, e construir esse raciocínio, né? Posso citar um outro exemplo, também ligado ao processo legislativo. Vejamos. O primeiro deles, o segundo exemplo que eu vou dar aqui é com relação à lei delegada. Lei delegada é uma lei cujo presidente da República pede ao Congresso Nacional autorização para ele fazer uma lei. É diferente de medida provisória. A medida provisória o presidente edita, publica, tem entre vigência na data da publicação, produz efeitos na data da publicação, com algumas exceções, e vai ser discutida, votada, aprovada ou rejeitada no período de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Mas durante esse até 120 dias de vida da medida provisória, ela produz efeitos. Caso não seja convertida em lei ou caso seja rejeitada, ela deixa de valer no mundo jurídico. A lei delegada não. A lei delegada é antes. O presidente vai na porta do Congresso Nacional, bate na porta do Congresso e fala: ô Congresso, eu queria muito fazer uma lei. Eu não queria fazer nada provisório, eu queria fazer uma lei de verdade. O Congresso Nacional, cedendo ao pedido presidencial, pode delegar ao presidente da República poderes legislativos. O presidente, então, vai para o seu gabinete
escreve a lei delegada e publica em Diário Oficial. O que na verdade, ele fez? Uma lei delegada, porque o Congresso delegou a ele esse poder. Onde é que está isso, professor? No artigo 68 da Constituição. Vejam, diz o artigo 68 o seguinte: as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Quem elabora a lei delegada é o presidente e que pede autorização ao Congresso, a delegação de poderes legislativos, que pode ser concedido ou não. Só que quando o Congresso delega, ele não dá um cheque em branco ao presidente da República, vá lá e seja feliz. É óbvio que nesse caso o Congresso está exercitando, o presidente está exercitando uma função atípica. Não é papel do presidente, em regra, legislar. E isso faz com que a Constituição traga uma série de restrições. Entre elas, além das matérias, que tem algumas matérias que não podem ser delegadas, como está no parágrafo 1º, há uma limitação de espaço de atuação. É a área de atuação. É o que fala o parágrafo 2º do artigo 68. Vejam, diz o parágrafo 2º o seguinte: a delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Ou seja, o que o presidente da República pode fazer? Vai haver uma resolução do Congresso que vai dizer. Então, o Congresso vai se reunir e votar uma resolução. E nessa resolução se dirá a área de atuação do presidente da República. Imagine que o presidente da República se exceda. Fala, gente, eu sou um cara tão criativo, sei falar de tantas coisas, e eles me colocaram nessa caixinha. Não, eu vou escrever mais. Eles vão até gostar. E o presidente ultrapasse esses limites, fale de assuntos que o Congresso não autorizou. O Congresso Nacional, se for uma delegação típica, vai só saber o teor dessa delegação depois da publicação no Diário Oficial, no mesmo dia que nós soubermos. E aí o Congresso vai olhar para essa delegação e vai falar, opa, ele está falando de coisas que a gente não autorizou. E o que o Congresso pode fazer diante disso? Pode sustar o ato normativo na parte que exorbitou a delegação. E isso está lá nas competências do Congresso Nacional no inciso 5, 49.5. Então, vou fazer uma remissão do 68, parágrafo 2º, para o 49, inciso 5. Vejam, diz assim o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5. Sustar os atos do poder. O que diz o artigo 49? É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo, que é o caso do Presidente da República, né, sustar, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, que é o caso. E aí aqui eu faço uma remissão de volta, né, ao artigo 68, parágrafo 2º da Constituição. Então, eu sei que lá no 68, parágrafo 2º, eu vou ter alguma coisa relativa a essa sustação pelo Poder Executivo. O Congresso Nacional, então, edita um decreto legislativo que susta essa norma. Professor, e se eu não soubesse disso, tivesse dúvida na hora que eu fiz, me deu uma questão sobre lei delegada, me deu uma questão sobre sustação de lei delegada, como é que eu procuro isso no índice remissivo? Agora eu fiz com vocês o trabalho contrário. A primeira marcação, a gente partiu do índice para a marcação. Agora a gente está partindo da explicação para o índice. Bom, uma das coisas que você tem que ter é intimidade com o índice remissivo. Quanto mais você estudar e mais utilizá-lo, você vai ver e vai ter algumas associações naturais e vai entender um pouco como funciona esse índice. No caso do índice, desse código, você vai ter lá, na parte dos índices, o poder legislativo. Então vejam, vou abrir lá no capítulo do Poder Legislativo. Eu estou falando de Poder Legislativo, da estrutura do Poder Legislativo, do processo legislativo. E aí vejam, dentro do índice eu acho lá Poder Legislativo e vou procurar sustação, Poder Executivo. E vejam o que eu encontro. Ó. Poder Executivo, sustação dos atos, artigo 68, artigo 49, perdão, inciso 5. Se eu quiser achar lei delegada, eu venho para cá, ó. Lei delegada, artigo 68. E aí, se você achou lei delegada, você automaticamente vai abrir no artigo 68 e vai ver as remissões que você mesmo fez lá com relação àquele artigo. E, consequentemente, da eventual sustação que pode o Legislativo fazer quando ultrapassar os limites da delegação. Então,
É muito importante que você consiga ter habilidade no uso do índice remissivo e muito importante que você faça remissões que, de alguma forma, construam um raciocínio que você acabou de ler no livro. Então, o livro vai construindo o raciocínio, o livro teórico, o professor em sala de aula. E você tem que fazer, né, o caminho remissivo daquele raciocínio para que, se de alguma forma você encontre um pedaço desse raciocínio, você consiga refazer esse caminho todo. Então é isso. Algumas dicas sobre marcação de código e, acima de tudo, pessoal, apresentar o novo código, o código 2020 da Método, que veio com essas novidades que eu particularmente achei sensacional, tanto das cores quanto do índice geral, né, unificado, enfim, muito fácil a gente procurar nesse código. Então é isso, pessoal. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.